Con el corazón en la mano y rezando te voy pidiendo, ilumina mi camino, guía siempre mi destino. Pachamama, Pachacamar, Pachamama, Pachacamar, ya. Olá, eu sou Carribas e você está na coluna Águia e Condor. E o tema de hoje é a chacana e o calendário agrícola. A chacana, tivemos a oportunidade de falar sobre ela em um outro programa, e essa cruz escalonada, esse símbolo, esse elemento simbólico, iconográfico andino, uma cruz de 4 lados iguais e escalonada. O modelo, digamos assim, a forma tradicional de chacana tem 3 degraus, 4 lados. Então você tem 4 lados e depois cada degrau, uma ponta, aponta para outros 4 lados, como se você tivesse superpostos uma cruz e um quadrado. Isso faz com que na chacana você tenha, com os 4 lados e as 4 pontas, 8 direções, outros lados. Isso automaticamente nos remete às 8 estações do calendário sagrado. Então a chacana, ela é um elemento simbólico, uma forma geométrica que guarda em si uma grande quantidade de informações. Dentre elas, aqui está presente o calendário sagrado. Por exemplo, nós temos aqui, vamos começar, a parte de cima e a parte de baixo da chacana. Os lados opostos complementares, de cima e embaixo. Se situamos, por exemplo, o solstício de inverno na parte de cima, nós temos o oposto complementar no lado de baixo, o solstício de verão. Então temos aqui determinado, demarcado, os 2 solstícios. Depois, se nós pegarmos no sentido, pegamos primeiro o solstício de inverno e o solstício de verão no sentido vertical. Se pegamos o outro braço da cruz no sentido horizontal, do outro lado nós vamos ter, no sentido horizontal, nós vamos ter, portanto, os equinócios. O equinócio de primavera, de um lado, e o equinócio de outono, do outro lado. Então, primeiro, as 4 estações, né? A primavera, verão, inverno, primavera, verão e outono. E depois os outros 4 lados intermediários, eles vão trazer exatamente as outras 4 estações, que são os períodos intermediários entre os equinócios e solstícios. Então, por exemplo, novamente usando aqui a chacana, se nós temos aqui o solstício de inverno na parte de cima e aqui o equinócio de primavera, seguindo no sentido, né, de cima para baixo, descendo aqui, desse lado aqui nós temos o equinócio de primavera, nós temos aqui entre o solstício de inverno e o equinócio de primavera, o período intermediário, que no calendário gregoriano cai exatamente nos primeiros dias de agosto. Então, ou seja, por volta de 1º, 2 de agosto, nós temos essa estação intermediária. E que é uma estação, e aí começa a relação, inclusive, com o ciclo agrícola. Agosto é o mês da Pachamama, é o mês da Mãe Terra. É quando inicia-se o ciclo de plantios na região da Cordilheira dos Andes, aqui no hemisfério sul. É uma época em que se diz que a Pachamama está com fome, está hambrenta. Então o que se faz? Antes de começar a se trabalhar na terra, se prepara um alimento ritual para que seja praticado o Aina, a reciprocidade. Se faz uma oferenda à Mãe Terra. Após fazer essa oferenda, aí começa o trabalho de semear, de plantar, né, iniciando a estação agrícola em agosto. Aí depois nós temos a outra estação, que é a estação da primavera, onde esses frutos começam a crescer, a se desenvolver. Depois que seria o equinócio de primavera. Depois do equinócio de primavera, nós teremos embaixo o solstício de verão. Entre o equinócio de primavera e o solstício de verão, nós temos uma outra estação intermediária, que é a estação onde a terra está fértil, a estação da fertilidade, da fertilização, que vai cair mais ou menos por volta dos primeiros dias de novembro. Então, nos primeiros dias de novembro, nós temos uma outra estação intermediária, onde você tem toda essa energia da fertilidade da terra. Uma estação não apenas agrícola, mas onde também é importante trabalhar a fertilidade de nós seres humanos, a fertilidade de nossas relações de casal e nas nossas relações em geral. Chegamos no solstício de verão, onde você tem a maturidade. Então você tem o quê? Os frutos estão prontos para serem colhidos, uma série de produtos, né, que foram plantados anteriormente. Após o inverno, em agosto,
no verão começam a ter a sua madurez, começam a estar maduros. E aí nós temos no verão a primeira colheita e depois nós temos entre o solstício de verão e o equinócio de outono uma outra estação intermediária que vai cair nos primeiros dias de fevereiro. Então nesse momento nós temos a última colheita, aqueles produtos que ainda precisam ser colhidos, que não foram colhidos vão ser colhidos nesse período intermediário. E após esse período intermediário de fevereiro, nós temos em março o equinócio de outono, onde começa a energia do recolhimento, e assim também é com a estação agrícola. Então nós temos o outono, as folhas começam a cair, a natureza começa a trazer a energia do recolhimento, que também é a energia da morte, do fechamento dos ciclos. E por fim nós temos aqui, entre o equinócio de outono e solstício de inverno, uma outra estação intermediária que acontece nos primeiros dias de maio, que é o Tinco, na região da Cordilheira dos Andes é chamado de Tinco. Então nesse momento nós temos o momento do encontro e o momento em que o Cruzeiro do Sul está na sua máxima ascensão no céu. Nesse momento não há trabalhos muito agrícolas, começa-se a energia do inverno, então começa todo o recolhimento, toda a preparação para o inverno. É um momento onde se trabalha a conexão com a ancestralidade, com os ancestrais, com os antepassados. É o Tinco, é o momento em que podemos acessar os portais que nos conectam com os nossos ancestrais. E aí chegamos novamente no solstício de inverno, o Inti Raymi, para os povos andinos, a festa do sol, ou isso na tradição Quechua, na tradição Aymara, é o Ilkakut, é o retorno do sol, porque é quando o sol chega no seu ponto máximo distante para nós aqui no hemisfério sul, e ele recomeça a fazer o seu caminho voltando, trazendo novamente o calor, trazendo novamente a vida, e todo o ciclo de renascimento tem novamente o seu início, ou seja, vida, morte e renascimento. Assim é nos ciclos agrícolas, assim é na nossa vida, tudo a nossa vida perpassa por isso, por esse ciclo, vida, morte e renascimento. Esse é um dos fundamentos e uma das sabedorias do xamanismo. Trabalhar com o xamanismo é conhecer, é saber e reconhecer esses ciclos, é reconhecer e fazer uso e saber como utilizar bem esses ciclos e saber que tudo se movimenta nesse aspecto cíclico. É o ciclo da vida, é o movimento da vida. Gostou? Quer saber mais? Acesse os links abaixo, curta, compartilhe. Eu sou Carribas, assim falei, arro.